Em sua segunda edição, aconteceu uma aula diferente para os alunos dos cursos técnicos do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária. Jogos, brincadeiras e muita diversão com os elementos químicos. A primeira parte do evento foi no anfiteatro. Abertura com a apresentação do grupo de dança Gisele Dias. Depois, os participantes e convidados foram para o saguão principal, que ficou lotado. A ordem foi brincar, divertir e jogar com os elementos químicos. Neste estande, a proposta era identificar qual elemento, explica a estudante Vitória Alves. A gente colocou a tabela aqui e a intenção ali tem as perguntas, aqui tem as perguntas, a gente vai fazer a pergunta, por exemplo, família 7, período 5. Aí a pessoa vai identificar aqui na tabela e procurar qual é o elemento que ela encontrou aqui na tabela. Aí ela vai conseguir identificar famílias e períodos. Em outro espaço, o labirinto elétrico chamou a atenção, principalmente das crianças. Segundo o aluno Júlio César Vieira, o cobre foi trabalhado. A intenção dessa brincadeira aqui, ela acaba trabalhando a coordenação motora, principalmente. É um elemento químico cobre que a gente está utilizando, que ele tem a propriedade de conduzir eletricidade. Então você acaba criando uma brincadeira que, ao encostar aqui no fio, acaba acendendo a luz. Então o objetivo é passar até o fim sem encostar, se utilizando da propriedade de condução elétrica do cobre. Ainda segundo ele, uma maneira mais fácil para identificar a tabela periódica. Tem aprendido bastante, que a gente estuda bastante a tabela periódica, tem os metais e tudo. São enormes metais, você tem que estudar as propriedades, que cada um tem sua coisa específica, sabe? Aprende bastante. E assim a aula prática acontecia. Uma forma lúdica de aprender química, sem o aluno reclamar. Uma noite cheia de conhecimento e jogos criados pelos próprios estudantes. Que tal um boliche? Emanuele Diniz ressalta que a ideia da professora em tornar a aula dinâmica deixou os colegas mais interessados pela disciplina. Bom, a química ela está presente em tudo, né? Os elementos químicos estão presentes em tudo, até na câmera que está nos gravando agora. Então eu acho que a química é intensamente importante. Nós aprendemos muitas coisas, os pequenos detalhes que nós nunca vimos antes. Então é muito interessante, é muito importante para a gente saber qual elemento está aqui agora fazendo a gente respirar, fazendo a gente ficar vivo. Foi uma grande interação na instituição e o projeto de extensão envolveram os estudantes dos cursos técnicos e superiores de Física e Biologia. Camila Lopo, que faz agronomia, prestigiou. E eu fico muito feliz em estar participando desse evento, de mostrar para as pessoas como que a química está envolvida no nosso dia a dia, né? Porque assim, a gente está com a química, a gente está promovendo química a todo momento, mas a gente acaba não percebendo isso. E o nosso objetivo, o objetivo principal do nosso projeto é realmente esse, que as pessoas possam ver a química no dia a dia, que possam entender brincando, apesar de contas, né? Afinal de contas, esse é o nosso lema, brincando com os elementos químicos. Eu espero que vocês tenham gostado. A proposta em realizar esse momento aberto ao público em geral para a professora de Química e organizadora Rita Freire foi uma maneira encontrada para trabalhar a importância dos elementos químicos na vida das pessoas. Nós somos formados por elementos químicos, né? E muita gente, quando a gente começa a trabalhar sobre tabela periódica em sala de aula, já tem um medo como se aquilo ali fosse diferente do que ele vive. Então a ideia é mostrar que o que tem na tabela periódica é o que está dentro da gente, é o que está na natureza, né? Todos os elementos químicos. Então é mostrar de uma forma diferente, né? A presença desses elementos para que eles conheçam, se divirtam, brinquem e aprendam, né? Brincando. Essa é a ideia, né? Construir jogos para passar esse conhecimento de uma forma dinâmica, de uma forma diferente, divertida. Essa é a ideia. O diretor-geral do IFNMG, Manuelito Fernandes Júnior, destaca a importância da educação no processo de formação.
quando nós trabalhamos principalmente com a educação básica, você tem um conhecimento mais amplo. E isso ele vai levar para a vida, porque quando ele chegar na carreira, que ele vai, ou a graduação, ou a parte técnica, ele acaba levando essas possibilidades para qualquer outra área. Então a educação ela contribui muito, né, para essa formação da pessoa, não só numa área específica. Né? Hoje o exemplo é a química, mas daqui ele leva que ele pode trabalhar em qualquer coisa. Parabéns a todos os envolvidos, né? É brincando que se aprende, é isso aí.